Vamos para a outra classe dos gnatostomados, a outra superclasse, que é a dos tetrápodes. Como dito, eles surgiram a partir dos peixes pulmonados ancestrais, que são aqueles que possuem nadadeiras musculosas, né, o sarcopterygi, de água doce, e que faziam incursões. Aqui no exemplo, um peixe pulmonado faziam incursões, visitas ao ambiente terrestre, que era fértil, já com muitas plantas, em busca de presas e de vegetais. Essas nadadeiras musculosas teriam dado origem às patas através de alterações no aparelho locomotor. Então, o grupo dos tetrápodes, o primeiro grupo dos tetrápodes foi o dos anfíbios, que há aproximadamente 350 milhões de anos eles vieram habitar o ambiente terrestre. Porém, ainda dependem da água para a reprodução. Vejam aqui o adulto na vida terrestre, mas o momento de reprodução acontecendo no ambiente aquático. Por isso, essa ambiguidade na forma de vida, né, que deu origem ao nome anfíbio, do grego anfi, de ambos, né, e bio de vida. A postura dos ovos na água, com uma forma larval, aquática, e um adulto terrestre, que essa transformação acontece através do processo de metamorfose, envolve uma série de transformações num processo bem lento, que vai transformar esse anfíbio jovem, aqui chamado de girino, num adulto. Durante esse processo tem o desaparecimento das brânquias, tem o desenvolvimento de pulmões, o surgimento também de patas no corpo do animal. E apesar de serem eles os primeiros a habitar o ambiente terrestre, isso não aconteceu de forma efetiva, não somente pela característica da reprodução, mas também porque eles possuem uma pele altamente permeável, muito fina, que não protege da desidratação. Os ovos, os próprios ovos, eles se ficarem em locais que não são úmidos, fora d'água, eles se ressecam. Então, para proteger a sua pele, que é muito fina, não tem escamas, não tem pelo, não tem qualquer tipo de exoesqueleto, eles possuem glândulas mucosas, que são lubrificantes e que vão evitar a perda de água pela superfície corporal. São também incapazes de manter constante a sua temperatura corporal, por isso eles são chamados animais de sangue frio ou pecilotérmicos. Os anfíbios, eles são subdivididos em 3 ordens, que são os anuros, que são representando os sapos, as pererecas, os urodelos, que são as salamandras, como principal representantes, os tritões, e as gimnofionas, que são as cecílias e as cobras. Os da ordem anura, eles não possuem cauda, mas possuem patas. Os urodelas, também chamados de caudatas, eles possuem as patas e possuem a cauda, mas possuem aqui uma cabeça, o tronco e os membros muito pouco desenvolvidos, ao contrário aqui dos membros bem desenvolvidos dos anuros. Já a ordem das gimnofionas, que são as cecílias e as cobras cegas, eles não possuem apêndices locomotores. Têm um corpo alongado e cilíndrico. Os anfíbios, eles têm circulação fechada, ou seja, o sangue ele só circula por dentro de vasos, né? Isso aí já acontecia já desde os peixes. E como ocorre mistura de sangue rico em gás carbônico e rico em oxigênio, falamos que essa circulação é do tipo incompleta. Essa mistura de sangue ela acontece aqui pelo fato desse coração ele não possuir os septos bem definidos. Esse coração ele é dividido em 3 cavidades, sendo 2 átrios ou aurículas e um ventrículo.
A circulação ela também é chamada de dupla, porque o sangue ele passa 2 vezes pelo coração até completar um circuito inteiro pelo animal. Vejam aqui que no anuro adulto ele passa a primeira vez pelo coração para chegar até os capilares pulmonares e retorna para poder ser direcionado para os capilares sistêmicos. Com relação à respiração, no estágio da vida aquática, larval, a respiração é branquial, assim como os peixes, mas já nos adultos eles vivem em ambiente terrestre e realizam a respiração pulmonar. Porém, eles não possuem diafragma, então os sapos e as rãs eles criam uma pressão positiva na boca, eles fecham a glote e puxam o ar para forçar o ar para dentro e encher os pulmões. Os pulmões eles são simples, não têm uma superfície de contato muito eficiente. Então existe uma outra forma bem importante de respiração nos adultos, que é a respiração cutânea, que é esse processo de troca de gases com o meio ambiente através da pele. E por isso é que a pele ela é bem vascularizada e deve necessariamente estar úmida, pois os gases eles não vão se fundir num ambiente, numa superfície seca. Com relação à reprodução, o acasalamento dos anfíbios, na maioria das vezes acontece na água. A fêmea, com o corpo cheio de óvulos, ela é agarrada pelo macho com um forte abraço. Esse abraço ele pode inclusive levar dias até que a fêmea ela lance os seus ovos na água. Nessa oportunidade, os machos eles fazem o lançamento dos espermatozoides e a fecundação ela acontece de forma externa. Nas salamandras e cobras cegas, porém, essa fecundação ela acontece internamente e os ovos eles são lançados já fecundados na água. Esses ovos, independente da classe, tanto nos anuros como nos urodelos, eles vão ficar protegidos por uma camada grossa de uma substância gelatinosa que vai se prender às plantas aquáticas, e ali esses embriões eles vão se desenvolver, né? Primeiramente em larvas, que são os girinos, aqui na classe dos anuros, e vão crescer na água até realizarem a metamorfose e chegarem na vida adulta. Na fase adulta, dentro do ambiente terrestre, elas têm um hábito carnívoro e se alimentam de minhocas, insetos, aranhas, vários invertebrados e até de vertebrados. A língua em algumas espécies de anfíbios é uma característica adaptativa bem importante. Os sapos, por exemplo, eles caçam insetos que estão em pleno voo e utilizam da língua que é presa na parte da frente da boca e não na parte mais interna, para esticar a língua para fora da boca e alcançar uma grande distância. Além de que a língua é pegajosa, um outro facilitador na captura da presa. Muitos anfíbios eles possuem glândulas granulosas que não são as glândulas mucosas. Essas glândulas são chamadas de paratoides e estão situadas uma em cada lado do pescoço dos sapos. Elas não lançam veneno, mas elas liberam toxina quando são pressionadas. Uma outra forma de proteção à predação é a coloração de aviso, a coloração aposemática, que aqui no exemplo do sapo dardo envenenado, que apresenta forte coloração amarelada, ele possui altíssimo nível de toxicidade em sua pele. Esses animais, eles também podem ser bioindicadores, ou seja, eles vão
funcionar num local para saber se o ambiente ele está em equilíbrio ecológico. Como eles são altamente sensíveis a alterações do ambiente, eles precisam estar no ambiente aquático e terrestre com bom estado de conservação, sem alteração na qualidade da água, sem alterações drásticas na temperatura, porque isso poderia levar à extinção das suas espécies. Então, quando eles começam a desaparecer em algum ambiente, isso pode representar que algo de errado está acontecendo. O Brasil, ele é um país que possui a maior biodiversidade de anfíbios e isso representa aproximadamente 14% dessa diversidade. Muitas espécies, elas estão inclusive ameaçadas de extinção ou já desapareceram por completo devido a essas alterações de hábitat. Porém, apesar da sua ocorrência se dar principalmente, nos locais úmidos, existem sapos até nos desertos. A espécie do Breviceps macrops é uma espécie encontrada lá na região da Namíbia e da África do Sul. E para driblar o clima seco do deserto, quente e seco, ele passa o dia enterrado na areia, onde a umidade ela se mantém mais baixa, as temperaturas também, a umidade maior e a temperatura mais baixa. E quando chega a noite, ele sai em busca de alimentos e de parceiros para se reproduzir. É isso, pessoal. Nós continuamos